Bem, eu terminei o vídeo anterior dizendo que o alienante em contrato oneroso garante o adquirente contra eventuais vícios do direito transmitido. No nosso exemplo, o João, alienante, transmitiu ao Fábio um direito defeituoso, porque ele não era proprietário da coisa alienada. Logo, João, alienante, terá que indenizar Fábio de todos os prejuízos que o Fábio suportou em virtude da perda da coisa para o anterior proprietário, patrão do João. Tá? Disse também que o fundamento da proteção, nesse caso, é o mesmo da proteção contra vícios redibitórios. O que muda é o objeto. A garantia contra vícios redibitórios envolve defeitos ocultos apresentados pela coisa. A garantia contra evicção envolve defeitos apresentados pelo direito transmitido. O parágrafo único do artigo 447 do Código Civil, que é o primeiro que trata da evicção, é muito claro ao dizer que essa garantia subsistirá ainda que o bem tenha sido adquirido em asta pública. O que é uma asta pública? É uma espécie de leilão judicial, né? Toda vez que alguém descumpre o determinado numa sentença condenatória ao pagamento de quantia certa, o credor da obrigação fixada pela sentença tem o direito de requerer a sua execução forçada, sua execução judicial. Né? O perdedor da ação será intimado a cumprir aquilo que foi determinado na sentença, sob pena de ter os seus bens constritos, penhorados, para uma futura venda judicial, cujo produto será revertido em benefício do credor. Então imaginem, o sujeito foi condenado a pagar 100 mil reais, não cumpriu espontaneamente a condenação, teve um apartamento seu penhorado, levado à asta pública, a um leilão judicial, e nesse leilão um terceiro interessado fez um lance e acabou arrematando o imóvel. Acontece que quando ele foi registrar, né, a arrematação, ele acaba descobrindo que, na realidade, o imóvel não pertencia ao devedor executado no processo. Né? O devedor executado no processo indicou a penhora apresentando um documento falso, indicando que ele tinha direito sobre a coisa quando na realidade não tinha. Né? Nesse caso, o arrematante, aquele que adquiriu a coisa num leilão judicial, também terá ação contra o alienante. Né? Também terá ação contra o devedor, caso ele futuramente venha a perder a coisa numa ação promovida por terceiro. Então não importa se a venda foi feita consensualmente ou foi uma venda forçada realizada por meio de asta pública. O alienante, seja ele espontâneo ou forçado, sempre responderá pelo direito transmitido, pela rigidez do direito transmitido. Tá certo? Então, quando nós temos evicção, no cenário da evicção a gente pode enxergar três figuras: o evictor, o evicto e o alienante. O evicto, como eu disse
no primeiro vídeo, é aquele que vem a perder a coisa por força da decisão judicial ou administrativa que a atribui a outrem por causa pré-existente ao contrato. Evictor é o terceiro que reivindica a coisa perante o evicto e acaba sendo vencedor na ação. E alienante é aquele que transferiu o direito defeituoso ao evicto. Sempre teremos esses três partícipes, tá certo? Ao evicto sempre será garantido o direito de reaver o prejuízo que lhe causou o alienante, transmitindo-lhe um direito defeituoso. A responsabilidade do alienante pela evicção decorre de lei. Né? É uma responsabilidade, uma obrigação legal do alienante garantir o evicto contra os riscos de evicção. O 447 é explícito. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste essa garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Tá? Agora, nas relações puramente civis, nos contratos de alienação onerosos não submetidos ao regime do CDC, é plenamente possível que, por força de cláusula expressa inserida no contrato, as partes excluam, diminuam ou reforcem. As partes podem, por cláusula expressa no contrato, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Ou seja, num negócio puramente civil, que se presume paritário, é possível que o alienante insira no contrato e o adquirente aceite uma cláusula excluindo qualquer responsabilidade dele pela evicção. Essa cláusula não será nula, porque o artigo 448 a permite expressamente. Nesse caso, nós temos o adquirente, a partir dessa cláusula, assumindo completamente o risco da aquisição contra eventuais, em relação a eventuais defeitos que o direito transmitido possa apresentar. Além de excluir a garantia por cláusula expressa, as partes podem diminuir a sua abrangência, por exemplo, prevendo que o alienante só deva indenizar 50% do prejuízo experimentado pelo evicto no caso de uma eventual evicção, ou ainda até mesmo reforçá-la, né? Prevendo que o alienante tenha que indenizar, além do prejuízo, mais algumas verbas, mais alguma quantia, o dobro do que foi perdido. Em contratos paritários é plenamente possível a exclusão dessa exclusão, reforço ou diminuição da garantia legal. Aliás, muitos doutrinadores, e com absoluta razão, estendem a aplicação desse artigo 448 também aos vícios redibitórios. Porque se a gente for olhar lá nos artigos que tratam do vício redibitório no Código Civil, 441 a 446, nós não encontramos nenhum artigo que, em redação similar a esse 448, que permita as partes reforçarem, diminuírem ou excluírem a garantia contra vícios redibitórios. A maior parte da doutrina entende, com base no artigo 448, que trata de um tema análogo aos vícios redibitórios, que é a evicção, a possibilidade de também nos vícios redibitórios, desde que o contrato seja puramente civil e paritário, as partes possam livremente reforçar, diminuir ou até mesmo excluir a garantia. Então esse artigo 448 ele tem uma aplicação estendida também para os vícios redibitórios. Tá certo? Isso é muito importante. Muito bem.
prosseguindo, nós temos também que definir qual é a extensão dessa garantia contra evicção. O que ela abrange? Será que é apenas a devolução do valor pago pelo adquirente ao alienante? Ou também o alienante deverá reembolsar alguma outra verba, pagar alguma espécie de indenização pelo prejuízo experimentado pelo adquirente? Bom, nós temos aqui o artigo 450, que é muito explícito quanto a isso. O artigo 450 fala: salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. 1. A indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. A indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção. E as custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. No próximo vídeo a gente explica detalhadamente esse artigo.